A convivência familiar é um direito garantido constitucionalmente às crianças e adolescentes e um dever da família, da sociedade e do Estado. O que fazer para que esse direito não seja violado? E se for, quais medidas devem ser tomadas, especialmente aí em tempos de pandemia? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição especial e remota por conta aí da quarentena da pandemia do novo coronavírus. O nosso entrevistado de hoje é o juiz José Roberto Poiani, que é titular da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a 600 quilômetros aí da capital mineira. Doutor Poiani, obrigado por nos atender nessas condições, é um prazer entrevistá-lo aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. O doutor Poiani é magistrado há 17 anos e já passou por 6 comarcas, né? Patos de Minas, Uberaba, Nova Ponte, Tupaciguara, Frutal e Uberlândia, onde está há 7 anos. E a você que nos acompanha aí nessa entrevista, você pode se inscrever no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem recebidos. Doutor Poiani, gostaria de saber do senhor aí de uma questão basilar aí, de um princípio constitucional, né? Porque qual que é a importância do direito aí da convivência familiar, o que vem a ser o acolhimento familiar para crianças que não têm aí uma família ou vivem uma situação de vulnerabilidade? Segundo a nossa Constituição, a família é a base da sociedade e, para isso, deve ter especial proteção do Estado. Artigo 226 traz esse texto. O artigo 227 da Constituição Federal estabelece que a criança e adolescente deve receber com absoluta prioridade o atendimento de alguns direitos, dentre eles a convivência familiar. Por que se chegou a essas conclusões? Porque a criança e o adolescente, o melhor ambiente para que ela possa ser corretamente desenvolvida como um cidadão durante todo esse período é dentro do seio da família. Por isso, da necessidade de estratégias e políticas públicas em prol de garantir esse direito à convivência familiar e comunitária. É nesse ambiente que entra o serviço de acolhimento familiar. Perfeito. Agora, antes de entrarmos propriamente dito nesse serviço de política pública, né, do acolhimento familiar, gostaria de saber do senhor o seguinte: são direitos, como o senhor disse, garantidos pela Constituição, que estabelece também deveres. Os deveres são da família, da sociedade e do Estado. E quando esses 3 entes aí falham, o que fazer? Quando essas três instituições falham, o Poder Judiciário deve entrar em ação para a aplicação de medidas de proteção em prol da criança e do adolescente, que passou por situações de abandono ou negligência ou situações de omissão por parte da família, da sociedade e do Estado. Cabe ao Poder Judiciário garantir que essa criança possa ter de volta esse direito violado. O senhor falou a respeito, então, aí do acolhimento familiar. O que vem a ser o acolhimento familiar e como é que ele pode ser implementado? Quem tem essa iniciativa? O acolhimento familiar é um serviço público municipal, situado no ambiente da alta complexidade. Da mesma maneira que o acolhimento institucional é um serviço municipalizado, também o acolhimento familiar. A grande vantagem do acolhimento familiar é que ele permite que, enquanto se define a situação jurídica da criança e do adolescente, que tem que, por razões diversas, ser retirada da sua família de origem, essa criança ou esse adolescente continua dentro de famílias. São famílias cadastradas, capacitadas e acompanhadas, aptas a cuidarem da criança e do adolescente por esse período. O Estatuto fala que ele deve durar no máximo 1 ano e meio, mas nem sempre isso acontece. Às vezes ele dura muito menos e às vezes ele dura até mais por conta da dificuldade em resolver a situação jurídica da criança e do adolescente. Às vezes, mesmo já resolvida a sua situação jurídica, nós não encontramos um lar substituto, uma adoção. E aí essa criança, esse adolescente passa a ficar ainda com direito à convivência familiar na família acolhedora por períodos de longa duração. Doutor Poiani, não há dúvida que essa experiência é muito significativa, muito importante para as crianças e adolescentes, mas ela é muito comum nas comarcas brasileiras como um todo, não é? Infelizmente ainda não. A Lei 12.010 de 2009 trouxe essa preferência do acolhimento familiar em relação ao acolhimento institucional no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ocorre que, passados 11 anos da edição dessa lei, nós temos no Brasil cerca de 4% de crianças e adolescentes em família acolhedora, enquanto nós temos aí aproximadamente 32 mil crianças e adolescentes em acolhimento institucional. A prática do acolhimento familiar já é consolidada na Europa, nos Estados Unidos,
como, por exemplo, na França, 50% das crianças e adolescentes estão em acolhimento familiar, na Espanha, 40%, nos Estados Unidos também um percentual elevadíssimo. No Brasil ainda temos essa cultura do acolhimento institucional que precisa ser rompida. Nós falamos sobre crianças daqui a pouco, crianças que não têm família ou então estão numa situação de vulnerabilidade. Qual que é o histórico das crianças aí que podem ser beneficiadas com essa medida? São crianças que estão em abrigos, acolhimentos institucionais ou estão em conflitos familiares? Como é que é esse histórico dessa criança? A política pública deve ser direcionada no sentido de, primeiro, manter a criança e sua família de origem. Então, é preciso que os governos tenham essas políticas de fortalecimento de vínculo, de tratamento das famílias com a criança ainda no seio da família. Ocorre que há situações diversas, como violência intrafamiliar, que muitas vezes se eleva em tempos de pandemia, temos percebido isso, situações de abuso, situação de abandono, situação de negligência em muitos dos direitos, que não se confunde apenas com pobreza. E aí a rede de proteção, através, por exemplo, do Conselho Tutelar, verifica que essa criança não tem mais condições de ficar naquela família e não tem uma família extensa para quem ela possa ser encaminhada. É nesse momento que entram as medidas de proteção, dentre elas o acolhimento familiar. Porque é um processo complexo, né, que deixa traumas, né, quebra vínculos, né, familiares, que é muito difícil para a convivência e o crescimento dessa criança, né? Para a criança e adolescente ter um bom desenvolvimento, o que se deve evitar ao máximo são rompimentos de vínculos, rupturas. Não devem ser muito frequentes na vida da criança. Ocorre que há situações em que isso é indispensável, até mesmo para protegê-la. Portanto, essas transições de uma ruptura para outra precisam ser realizadas de acordo com o tempo da criança, principalmente quando é o retorno dela para a família de origem ou para o encaminhamento à família substituta, no caso, a adoção. Entendi. Eu sei que o senhor tem um trabalho exitoso em Uberlândia a esse respeito. Gostaria até de explorar um pouco mais essa experiência que o senhor contasse para nós, porque é muito fácil identificar crianças no país todo em situações de vulnerabilidade, adolescentes nessa situação. Vamos em abrigos institucionais, várias crianças aguardando essa adoção. A forma clássica que a gente entende estar no abrigo aguardando aí na fila da adoção. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse como é que funciona, quem dá o pontapé inicial? É a prefeitura, é o judiciário? Como é que se organiza esse serviço do acolhimento e quanto que a família recebe por fazer esse trabalho? A implantação do acolhimento familiar deve ser objeto de uma atuação integrada entre os diversos atores envolvidos, o município, a sociedade, o Poder Judiciário, o Ministério Público, todas essas instituições devem trabalhar de maneira integrada. Começa esse serviço através de uma disciplina municipal, geralmente uma lei, organizando o serviço, definindo quem vai executar, quem será a equipe técnica que vai desenvolver, qual a sede, porque é um serviço de alta complexidade e precisa ter local próprio, é um serviço que tem que ser de alta profissionalidade também. Então, satisfeitos esses requisitos, a sociedade é informada sobre esse novo serviço e aí passa-se a divulgar para fazer o quê? A captação das famílias, a formação dessas famílias e a habilitação dessas famílias. Uma vez habilitadas essas famílias, elas ficam aguardando o momento em que a justiça vai encaminhar uma criança ou um adolescente sob guarda para esses guardiões, que dela vão cuidar por um tempo necessário para que se defina a sua situação jurídica. Em Uberlândia, o acolhimento familiar começou em 2014, através de um TAC entre o Ministério Público e o município de Uberlândia. Posteriormente, em 2015, tivemos a primeira lei municipal, já passamos por 2 atualizações. O senhor falou em TAC, só para esclarecer, o TAC é o termo de... É o termo de ajustamento de conduta. O Ministério Público, enquanto garantidor, enquanto curador da infância e juventude, verificou que não existia esse serviço. E é um serviço que deve existir em todas as comarcas. E foi realizado, então, celebrado esse TAC. Depois veio as 3 leis municipais, agora já atualizadas. Na atualidade, nós temos 45 vagas disponibilizadas para o acolhimento familiar e os números atuais, que se elevaram com a pandemia, nos trazem 41 crianças e adolescentes em acolhimento familiar. Hoje nós temos 2/3 dos acolhidos em Uberlândia em acolhimento familiar. Apenas 1/3 está ainda em acolhimento institucional. O valor da Bolsa Auxílio, que é destinado à criança, é de R$1.000 para cada criança. Se houver mais de uma criança, ela pode ser acolhida na mesma família, desde que sejam grupos de irmãos. E vai multiplicando pelo número de irmãos que estejam na mesma família. O senhor falou de lei municipal. Apesar de estar previsto
Estatuto da Criança e Adolescente, que está completando aí 30 anos também de importante realização, importante construção, ainda assim é necessária aí a criação de leis municipais para poder fazer esse acolhimento familiar? Sim, entendemos que sim, que pode ser através de uma lei municipal, através de uma resolução do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, é preciso que o município, dentro de sua política municipal de atendimento, discipline como vai funcionar o serviço. O Estatuto não traz esse detalhamento nesse nível. Então, é importante que para a sociedade saber, uma vez que o acolhimento familiar é um serviço voluntário, é preciso se traçar os requisitos para ser uma família acolhedora, quais as obrigações, em que momento que a família será cadastrada, quando ela pode ser descadastrada, para que seja disciplinado e as pessoas saibam como será o tratamento desse serviço naquele município. Cada município tem a liberdade de fazer a sua disciplina conforme as suas peculiaridades e demandas. Muito bem, eu vou desse tema daqui a pouco. Gostaria que antes o senhor fizesse para a gente indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor trouxe para a gente ler nessa quarentena? Eu trouxe duas obras relativas também ao direito à convivência familiar. A primeira delas se chama Os Filhos do Estado, da professora Emília Lopes. É um livro que traça o tratamento que o mundo vem dando a respeito da infância e da juventude e como isso chegou ao Brasil. O senhor pode mostrar para nós? Sim, o livro é este. Perfeito. Indico aos colegas, aos interessados na temática, porque traz um contexto muito importante para que nós possamos saber de onde viemos, por que estamos ainda nessa cultura da institucionalização e o que falta ainda para chegarmos ao direito à convivência familiar de todas as crianças e adolescentes. Boa indicação, com certeza, boas indicações. Doutor Poiano, só para a gente encerrar então nosso programa de hoje aqui, qualquer família pode ser acolhedora, existem critérios para isso? Quem pode, quem não pode? Existem critérios, sim. A família tem que ter residência no município onde ela está residindo, a família tem que ter uma renda de outras fontes, uma vez que o serviço de acolhimento familiar não é um emprego, é um trabalho voluntário, e o dinheiro que é recebido deve ser empregado em prol da criança. Não é? Há outros requisitos, como disponibilidade afetiva, todos os membros da casa precisam estar de acordo, né? O ambiente da casa tem que ser acolhedor para que essa criança possa ali se instalar. É uma família que deve saber lidar com vínculos, afinal de contas, a vinculação, o apego, ele precisa ser bem trabalhado no acolhimento familiar. Daí a importância de que o serviço tenha uma equipe técnica qualificada, para poder apurar se aquela família ela tem condições de lidar com apego e desapego conforme a necessidade da criança e do adolescente. Uma medida importante para reduzir o trauma de uma criança que está numa situação como essa, né, de turbulência familiar, digamos assim, né? Exatamente. Poiano, por favor, complete. Os ganhos que nós percebemos ao passar uma criança ou adolescente pelo acolhimento familiar em relação ao institucional são enormes. A criança ela é muito bem tratada, ela é curada dos seus traumas vivenciados na família de origem e ela passa a entender que a família realmente é um lugar que protege, que nutre, que acolhe. E isso é fundamental para ela retornar à sua família de origem ou ir para a família substituta. Os ganhos são enormes. Importante para o crescimento dela e para o futuro. Doutor Poiano, só para a gente encerrar, nessa pandemia, como é que está a situação de conflito das crianças aí? Porque muitos órgãos públicos estão fechados e, nesse momento, como recorrer, a quem recorrer? Em termos de contaminação, nós sabemos que a população adulta, especialmente os idosos, são mais vulneráveis a contrair a Covid-19. Porém, os reflexos desse isolamento social, das crises sociais em relação à falta de emprego, a questões econômicas, elas vão desaguar e já estão desaguando na infância e juventude. Casos de violência intrafamiliar temos percebido que se aumentam, colegas do Brasil inteiro têm comentado nesse sentido. Há famílias em que eram cuidados, por exemplo, pelos avós que vieram a falecer por conta da Covid e hoje acabaram tendo que ir para a situação de acolhimento, não é? Então, nós percebemos aqui em Uberlândia que o acolhimento familiar ele aumentou em aproximadamente 10 acolhimentos nesse tempo de pandemia, de maneira que as instituições que se encontram funcionando em regime de plantão, parcialmente, precisam estar atentas a isso para garantir a essas crianças a proteção que elas necessitam. Doutor Poiano, para a gente encerrar o nosso programa, que conselho o senhor daria para os magistrados, os colegas aí, juízes, em comarcas que ainda não dispõem desse serviço? Eu oriento os colegas da infância e juventude das centenas de comarcas mineiras que se atentem para o direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e Adolescente ele é expresso no sentido de dizer que o juiz
é um grande articulador da criação e da implementação desse serviço. Trabalhar em rede implica em um magistrado colocar as mãos nessa rede, de maneira que os serviços possam ser implementados. O diálogo intersetorial é fundamental e ele pode e deve começar pelo magistrado da infância e juventude. Muito bem. Bom, nós conversamos aqui com o juiz José Roberto Poiani, que é titular da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Uberlândia. E falamos aí sobre a importância da convivência familiar para crianças e adolescentes e desse serviço público importante aí das famílias acolhedoras. Doutor Poiani, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer é nosso, agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você que acompanhou o programa até aqui quiser dar sugestões, comentários, inscreva-se no canal da Amages no YouTube. Você pode rever esse programa quantas vezes quiser nas redes sociais da Amages e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.